chegando nessa tarde de quinta-feira para trazer as notícias dessa tarde, para trazer as informações do Mengão para você, torcedor rubro-negro, que é inscrito aqui do canal Voz Rubro-Negra, a gente procurando sempre trazer o melhor conteúdo, as melhores informações do Mengão para vocês. O vídeo de hoje muito informativo, com muitas informações. Peço a você que assista o vídeo até o final, não pule nenhuma parte, para você ficar antenado em tudo que está acontecendo no Mengão. O vídeo de hoje muito especial, vamos falar sobre jogador suspenso na estreia do Flamengo na Copa Libertadores da América. Você vai entender quem é e toda essa situação. Vamos falar também que saiu a tabela do Campeonato Brasileiro, vamos falar sobre a lesão do Rafinha lesionado, e também vamos falar sobre renovação do Mister Jorge Jesus, e vamos falar também sobre o jogo do próximo sábado. Já tem estreia do Flamengo na Taça Rio, no segundo turno do Campeonato Estadual. Se inscreve no canal aqui no canto direito da tela, aciona o sino de notificações, deixa o like aí para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento aqui do canal Voz Rubro-Negra. Já começa o vídeo, galera, falando sobre essa partida entre Flamengo e Cabo Friense, que provavelmente o Flamengo deva ir para essa partida com um mistão, um time misto, até porque na próxima semana, na próxima quarta-feira, o Flamengo tem um jogo dificílimo lá em Barranquilha, muitas horas de viagem, e o técnico Jorge Jesus deve poupar os principais jogadores para essa partida contra a equipe do Júnior Barranquilha, que marca a estreia do Flamengo na Taça Libertadores da América. Então, os ingressos já começaram a ser vendidos. Os torcedores que quiserem ir nessa partida contra Cabo Friense já podem adquirir os seus ingressos. Falando ainda sobre essa partida da estreia do Flamengo na Taça Libertadores da América, trago informações não muito positivas. O William Arão, ontem expulso na partida contra a equipe do Independente Del Valle, não deve ir a campo, não irá, melhor dizendo, a campo enfrentar a equipe do Júnior Barranquilha. O jogador foi expulso ontem na partida da Recopa Sul-Americana contra a equipe do Independente Del Valle. Porém, o atleta, por ser uma competição da Conmebol, por ter sido expulso, não poderá ir a campo e não poderá enfrentar a equipe do Júnior Barranquilha lá na Colômbia, onde o Flamengo vai enfrentar a equipe do Júnior Barranquilha, visando aí a estreia do Campeonato da Libertadores da América. Vou trazer outra informação para vocês. Saiu a tabela do Brasileirão, é isso mesmo, saiu a tabela do Brasileirão, que se inicia dia 2 de maio, e eu vou passar aqui rodada após rodada os confrontos que o Flamengo terá. O Flamengo na primeira rodada já enfrenta a equipe do Atlético Mineiro no Maracanã. Depois o Flamengo visita a Goiânia, estaremos nesse jogo contra a equipe do Atlético Goianiense. Depois o Flamengo enfrenta o Coritiba fora de casa. Logo após, o Flamengo enfrenta a equipe do Grêmio na quarta rodada, depois enfrenta a equipe do Botafogo, depois o Flamengo enfrenta a equipe do Santos na Vila Belmiro, logo após o Flamengo enfrenta o Bahia lá em Salvador, logo depois o Flamengo enfrenta o Fortaleza no Maracanã, depois tem Fla-Flu também no Maracanã, depois o Flamengo enfrenta o Ceará lá em Fortaleza também, depois o Flamengo enfrenta o Goiás aqui no Maracanã, logo depois o Flamengo enfrenta a equipe do Palmeiras lá no Allianz Parque. Na 13ª rodada, o Flamengo enfrenta a equipe do Atlético Paranaense aqui no Maracanã, depois São Paulo também aqui no Maracanã, depois o Flamengo enfrenta a equipe do Vasco também no Maracanã, 3 rodadas seguidas, o Flamengo jogando 4 rodadas, o Flamengo joga também contra o Bragantino do Maracanã. Então o Flamengo tem aí 1, 2, 3,
4 rodadas seguidas jogando no Maracanã. Depois, o Flamengo enfrenta a equipe do Corinthians, lá no estádio da Arena do Corinthians. Depois, o Flamengo enfrenta o Inter, lá no Beira-Rio. E por último, na última rodada do primeiro turno, o Flamengo enfrenta a equipe do São Paulo, aqui no Maracanã. Ou melhor, o Flamengo enfrentou o Sport, confundiu o Sport, agora sim, na última rodada, o São Paulo. Essas são as 19 rodadas do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Lembrando que depois o Flamengo enfrenta da mesma ordem, só que fora de casa, seguindo a sequência do que eu falei aqui. Então, teremos aí muitos bons confrontos, que o Flamengo se sagre campeão brasileiro mais uma vez, para a gente comemorar bastante. Falar agora sobre a situação do Rafinha, galera. A situação que preocupa bastante até o momento. Rafinha, que ontem, na entrevista coletiva na Zona Mista, falou que iria conversar com o Mister Jorge Jesus, que ele estaria muito contundido, que ele estaria jogando machucado, precisaria de um tempo hábil para se recuperar. Disse que jogou ontem por ser uma grande decisão, por ser um jogo muito importante, um jogo muito esperado, tanto pelo Flamengo, tanto pela sua torcida. Com isso, ele foi para o sacrifício e enfrentou ontem a equipe do Independente Del Valle. Mas ele disse que irá conversar com o Mister, e isso leva a entender, para quem sabe ler um pinga-letra, que o Mister deve colocar o João Lucas na posição na próxima partida contra a Cabo Friense, para tentar recuperar o Rafinha para a partida contra a equipe do Júnior de Barranquilla lá na Colômbia. Essa é a situação de momento. É importante demais a gente frisar isso, que o Rafinha foi para o sacrifício ontem e o Flamengo deve poupar ele, Jorge Jesus deve poupar o jogador agora, para poder tentar ter o atleta 100% na partida da Colômbia contra a equipe do Independente Del Valle. Desejamos aí toda a força do mundo para o jogador, desejamos aí que ele retorne muito bem aí, que volte contra o Júnior de Barranquilla e, se Deus quiser, traga uma ótima vitória para a gente, os 3 pontos, que é o mais importante. Vamos falar agora sobre um outro assunto, e o assunto mais importante, mais feliz do vídeo de hoje. Jorge Jesus ontem, em entrevista coletiva, falou com a imprensa sobre renovação de contrato. Disse que na próxima semana os seus empresários, pessoas que tomam conta da carreira dele, estarão aqui no Brasil e irão se iniciar as conversas por uma renovação do técnico Jorge Jesus. O técnico Jorge Jesus, que está no elenco do Flamengo, está tomando conta à frente do Flamengo há bastante tempo, que eu quero dizer, 8 meses à frente, já conquistou muitos títulos, até porque tem mais títulos do que vitórias. O Flamengo quer muito que o técnico Jorge Jesus continue no comando do clube, continue no comando do Flamengo. Ele disse: sou eu que decido o meu futuro, mas já adiantou que os empresários dele, estando aqui, tudo começa a andar, tudo começa a caminhar muito bem. Então a gente espera aí que essa situação se resolva, que o Mister renove o seu contrato com o Flamengo e isso se encaminha muito bem. Hoje houve uma polêmica aí, aconteceu uma treta danada aí no Twitter, foi em relação ao jornalista que estava no Seleção Sport TV, Redação Sport TV, melhor dizendo, pela manhã, falando que o Jorge Jesus quer enfeitar o pavão, quer diminuir a história do Flamengo para que ele possa crescer e tudo mais, e isso criou uma reboliço nas redes sociais, até porque depois ele elogiou o técnico Jorge Jesus, só que ele disse que o Jorge Jesus quer enfatizar mais as conquistas pessoais dele e diminuir o Flamengo. Eu achei importante trazer essa informação para vocês. O técnico Jorge Jesus, que em nenhum momento se vangloria, ou seja, se vangloria apenas do trabalho que ele tem feito, que tem sido um ótimo trabalho
que o Flamengo tem feito. Tá certo, galera? Então, por hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, cara, se inscreve no canal aí, não perde tempo não, ajuda a gente aí a chegar aos 30 mil inscritos. Tá rolando um sorteio de um manto novo lá no nosso Instagram, tá certo? Tamo junto, valeu. Amanhã a gente volta com mais notícias e mais informações do Mengão para cada um de vocês. Valeu!